Aquela manhã de outubro em Flagstaff, Arizona, estava perfeita para uma corrida de trilha. O ar fresco e o céu azul pareciam dar um tom especial ao dia. Mas, para mim, o significado daquela corrida ia além de qualquer evento comum. Estávamos ali para arrecadar fundos para uma instituição que apoiava pessoas com deficiência. Era uma causa que me movia, algo que me fazia sentir que eu estava realmente contribuindo para algo maior. Cheguei ao ponto de partida e olhei ao redor. Havia pessoas de todas as idades, muitas com deficiências físicas, prontas para enfrentar aquela trilha desafiadora. Ver aquele grupo me inspirou profundamente. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar, mas estavam ali, superando suas próprias limitações. Eu senti um calor no peito, um misto de admiração e respeito. Isso é incrível, não é? Comentei com uma voluntária ao meu lado, uma senhora chamada Anne. Ela sorriu e assentiu, com os olhos brilhando de orgulho. Muitos desses corredores passaram por situações difíceis, mas nada os impede de correr hoje. Ela respondeu, com uma voz cheia de carinho. Enquanto eu me aquecia, observei um rapaz jovem com uma prótese na perna direita. Ele tinha uma expressão tranquila, ajustando a mochila como se aquele fosse um desafio rotineiro para ele. Fui até ele, curioso para saber mais. Ei, amigo, é a primeira vez que corre essa trilha? Perguntei, tentando quebrar o gelo. Ele sorriu, meio tímido, e me respondeu. Sim, é a primeira vez. Depois de algumas cirurgias e muita fisioterapia, decidi que era hora de tentar. Meu nome é Connor. Havia uma determinação genuína em suas palavras que me tocou. Eu dei um tapinha no ombro dele e disse, Cara, você já é um vencedor só por estar aqui. É uma honra correr ao seu lado. Quando o sinal de largada soou, senti a adrenalina pulsar. Partimos juntos e eu tentava absorver ao máximo a energia daquele evento. As primeiras milhas foram leves, com todos ainda distribuídos pela trilha. No começo, era fácil manter o ritmo, mas, conforme avançávamos, o terreno se tornou mais difícil. Subidas íngremes, pedras e um frio cortante começavam a desafiar o meu corpo. Apesar do cansaço que surgia, eu repetia para mim mesmo, isso é por eles. Isso não é só uma corrida. E, com esse pensamento, cada passo ganhava um novo sentido. Eu estava ali por algo maior, por cada pessoa que acreditava naquela causa. Nunca poderia imaginar, porém, que esse início tão empolgante seria apenas o prelúdio para uma experiência que mudaria minha vida para sempre. À medida que a corrida avançava, a trilha se tornava cada vez mais traiçoeira. O entusiasmo inicial deu lugar ao foco, e eu sentia que cada metro parecia exigir mais do meu corpo. O percurso não era apenas longo, ele desafiava cada parte de mim. As subidas eram íngremes, o terreno cheio de pedras e o ar começava a ficar mais frio. Eu ouvia minha respiração se intensificar, e cada batida do coração parecia mais pesada. Em um determinado ponto, cheguei à beira de um rio largo e gelado. Não havia outra opção senão atravessá-lo. Respirei fundo. Entrei na água e imediatamente senti o choque do frio me invadir. A água era tão gelada que minha pele parecia queimar. Tentei atravessar rápido, mas cada passo me drenava mais energia. Quando finalmente alcancei a margem oposta, senti minhas pernas trêmulas, e o frio havia se infiltrado nos meus ossos. Enquanto eu tentava manter o ritmo, percebi que minha visão começava a turvar levemente, e minha respiração ficou ainda mais difícil. Minha mente me dizia para continuar, mas meu corpo parecia estar chegando ao limite. Só mais um pouco, Grayson. Eu repetia para mim mesmo, tentando me convencer de que a linha de chegada estava perto. A exaustão era tanta que comecei a perder a noção do tempo. Senti que minhas pernas se moviam quase por instinto, mas já não tinha certeza se eu estava no controle delas. Foi nesse momento que tudo ao meu redor começou a se fechar em um silêncio estranho, um tipo de calmaria assustadora. A trilha, antes cheia de barulhos e vozes dos outros corredores, agora parecia completamente isolada. Em questão de segundos, percebi que meu corpo não aguentaria mais. Minhas pernas falharam, e eu caí pesadamente na trilha. O impacto foi amortecido pelo chão úmido, mas mesmo assim, tudo ao meu redor girava, e senti uma fraqueza que nunca havia experimentado antes. Era como se meu corpo tivesse desligado. Conforme meu campo de visão se fechava, uma onda de frio ainda mais intensa se espalhou por mim. Não conseguia mover os dedos.
Minha respiração estava quase parando, e minha visão escureceu completamente. Minha última memória foi de um silêncio absoluto e daquela sensação terrível de que eu estava me afastando de tudo. No fundo, uma parte de mim sabia que algo sério estava acontecendo. Esse era um tipo de cansaço diferente, algo que eu jamais experimentara em nenhuma outra corrida ou situação. Ali, deitado no chão frio da trilha, o que eu não sabia era que estava prestes a cruzar uma fronteira que ia muito além do que eu imaginava. Quando perdi a consciência, senti uma estranha flutuação, como se estivesse em algum tipo de limbo. Inicialmente, foi como um sono profundo, um desligamento completo, mas em seguida, me percebi despertando, só que de uma forma completamente diferente. Abri os olhos, ou o que quer que estivesse me permitindo enxergar, e me deparei com uma cena que não fazia sentido algum. Eu estava acima de meu corpo. Ali estava eu, deitado, imóvel, na trilha. Minha pele estava pálida, e minha boca entreaberta como se tivesse dado um último suspiro antes de desmaiar. Ao meu redor, algumas pessoas começavam a se aproximar, com expressões de preocupação e urgência. Meus sentidos estavam estranhamente aguçados, e pude ouvir cada som e cada palavra em um nível que nunca experimentara antes. Ei, ele está respirando? Alguém tem um celular? Precisamos de ajuda urgente. Uma das vozes soava desesperada, mas outra, mais calma, pediu a todos que dessem espaço. Eu observava tudo como um espectador, incapaz de interagir. Tentei falar, tentei mover alguma parte do meu corpo, mas era inútil. Era como se eu estivesse preso, uma mera testemunha da minha própria situação. Em um instante, o som das sirenes de um veículo de emergência se aproximou. 2 paramédicos desceram apressados e começaram a trabalhar rapidamente para estabilizar meu corpo. Assisti enquanto eles verificavam meus sinais vitais, tentavam me reanimar e colocavam uma máscara de oxigênio em meu rosto. Um dos paramédicos, com uma expressão de preocupação, disse ao outro: "O pulso está muito fraco. Precisamos levá-lo o quanto antes." Enquanto eles trabalhavam freneticamente, eu me sentia cada vez mais distante, como se uma força invisível estivesse me puxando para longe daquele local. Algo além da minha compreensão estava em ação, algo que eu não conseguia resistir. A sensação era aterrorizante, e ao mesmo tempo, havia uma estranha paz. Eu sabia que aquilo que estava acontecendo era real, mas ainda assim, tudo parecia incrivelmente surreal. De repente, senti uma espécie de tremor, como se uma energia poderosa estivesse me empurrando ainda mais para longe de meu corpo físico. Em um piscar de olhos, a cena ao meu redor desapareceu, e tudo o que restou foi uma escuridão profunda. Não era uma escuridão assustadora, mas uma espécie de vazio absoluto, um espaço onde não havia dor, sons ou sensações físicas. Era como se eu estivesse flutuando em um lugar sem tempo e sem espaço. Aos poucos, comecei a sentir uma presença. Não era uma figura visível, mas uma energia, algo tão intenso e ao mesmo tempo tão acolhedor que me envolveu completamente. Eu não conseguia ver nada, mas sentia que não estava sozinho. E, em meio a essa escuridão silenciosa, uma voz surgiu, firme e serena, penetrando o meu ser de uma maneira indescritível. "Grayson, você está em um limiar, uma passagem entre mundos. A sua jornada ainda não acabou, mas há algo que você precisa entender antes de retornar." A voz era forte e carregada de sabedoria, mas não me causava medo. Era como se cada palavra carregasse um significado profundo, como se eu estivesse sendo chamado para algo muito maior do que eu mesmo. Por um momento, pensei que estava finalmente entendendo o propósito de tudo, mas a voz continuou, sem me dar tempo de refletir sobre o que estava acontecendo. "Você vai receber uma revelação importante, algo que diz respeito não apenas a você, mas a todos que caminham sobre a terra. Esteja preparado, pois o que vou te mostrar mudará a forma como vê o mundo." A revelação estava prestes a acontecer, e eu senti uma mistura de medo e curiosidade. Algo dentro de mim sabia que essa experiência era crucial, mas ao mesmo tempo, era difícil compreender o que viria a seguir. A escuridão ao meu redor começou a se mover, e eu sabia que estava prestes a mergulhar em um novo entendimento. Um entendimento que transformaria para sempre o rumo da minha vida.
Enquanto eu flutuava na escuridão, senti uma força estranha começar a me puxar com uma intensidade crescente. Era como se eu estivesse sendo sugado por um vórtice, uma corrente invisível que não podia ser contida. A sensação era vertiginosa, e apesar de não estar mais no meu corpo físico, o medo de ser levado para algum lugar desconhecido era real. Fui puxado por uma longa distância, ou pelo menos parecia, pois naquele estado, a noção de tempo e espaço era completamente diferente de tudo o que já havia experimentado. Então, subitamente, a escuridão ao meu redor começou a clarear, e, em vez do vazio, me vi em uma espécie de caverna escura e silenciosa. Não era uma caverna real, mas um espaço que parecia sólido, denso e, ao mesmo tempo, etéreo. Foi quando ouvi aquela voz novamente, agora mais próxima e ainda mais intensa. Era como se estivesse falando diretamente na minha mente, penetrando cada camada do meu ser. A voz, carregada de autoridade e serenidade, disse: Grayson, o dia 5 de novembro de 2024 será um marco. Esse será o início de uma transformação que afetará a humanidade. A partir desse dia, o mundo como você conhece começará a mudar, e aqueles que estiverem dispostos a evoluir espiritualmente deverão se unir para enfrentar desafios que vão além do físico. As palavras ecoavam na minha mente, cada sílaba se gravando como uma marca permanente. Mas o que acontecerá nesse dia? Perguntei mentalmente, embora não soubesse se alguém realmente me escutava. Houve um breve silêncio, como se a voz estivesse ponderando a minha pergunta. Depois, a resposta veio, profunda e solene. As mudanças que estão por vir trarão uma nova consciência para a Terra, mas também exigirão força e compaixão. O planeta passará por mudanças físicas e espirituais, e apenas aqueles que estiverem abertos ao crescimento poderão entender o verdadeiro propósito por trás disso. A revelação deixou meu espírito inquieto. O que significavam essas mudanças? Quais eventos aguardavam a humanidade? Eu queria mais respostas, mas a voz não parecia disposta a esclarecer tudo naquele momento. Em vez disso, ela continuou com uma última mensagem. Você terá um papel importante, Grayson. Sua experiência aqui não é por acaso. Retorne ao mundo e compartilhe o que viu, pois a sua voz será um dos muitos chamados que ajudarão a preparar os corações para o que está por vir. Ao ouvir essas palavras, senti uma espécie de peso sobre os meus ombros, uma responsabilidade que eu jamais havia imaginado carregar. Parte de mim ainda estava confusa, com medo do que significava essa mensagem, mas outra parte sabia que havia uma razão maior para eu estar ali. Algo profundo me dizia que essa revelação não era só um aviso, mas um chamado, um pedido para que eu ajudasse a guiar outras pessoas em direção a esse novo caminho. De repente, comecei a sentir uma nova presença ao meu redor, uma luz leve e calorosa que contrastava com a escuridão da caverna. Essa luz parecia emanar de todas as direções, preenchendo o espaço e me envolvendo com uma paz indescritível. Era como se todas as angústias, medos e confusões fossem dissolvidos naquele calor. A voz se calou, mas a mensagem permanecia viva dentro de mim. Eu sabia que, quando voltasse, nada mais seria igual. Estava claro que eu tinha uma nova missão, e que aquele dia, 5 de novembro de 2024, marcaria o início de algo muito maior. A luz ao meu redor foi se intensificando, me atraindo para um novo espaço, e senti que esse lugar, onde eu estava prestes a entrar, me revelaria ainda mais sobre o que significava tudo aquilo. Cada pedaço da mensagem parecia fazer sentido agora, e percebi que não estava sozinho. Havia algo ou alguém maior do que eu conduzindo aquela experiência, me preparando para algo que ainda não compreendia totalmente. Com uma sensação de calma profunda, deixei que a luz me levasse, já sabendo que essa jornada ainda estava longe do fim. A luz ao meu redor era quase impossível de descrever. Não era simplesmente um brilho intenso. Era uma energia que parecia me penetrar e se conectar a cada parte do meu ser. Eu sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. Uma sensação de completude que parecia apagar todas as memórias de sofrimento e dor. Era como se eu estivesse me fundindo com aquele ambiente, perdendo toda a sensação de individualidade e, ao mesmo tempo, descobrindo uma nova dimensão de mim mesmo. A luz me chamava para mais perto, mas ao tentar me aproximar, senti uma resistência, uma espécie de barreira invisível.
Era como se cada passo exigisse uma energia descomunal, uma força de vontade que eu nunca imaginara possuir. Algo dentro de mim, no entanto, me dizia que eu precisava continuar. Sentia uma espécie de atração irresistível, uma certeza de que essa luz continha respostas e verdades que eu buscara minha vida toda, mesmo sem saber. Lentamente, comecei a me mover em direção à luz, e, a cada passo, uma onda de amor e paz me invadia. Era como se a própria essência do universo estivesse ali, me envolvendo em camadas de carinho e segurança. Em meio a essa caminhada, percebi que, apesar da resistência, algo me ajudava a avançar. Era uma força maior do que qualquer outra que eu já sentira. Uma força invisível, mas reconfortante, que parecia me incentivar a continuar. Enquanto eu avançava, uma série de imagens passou pela minha mente, como se a luz estivesse me mostrando fragmentos de uma verdade maior. Vi campos vastos, repletos de pessoas sorrindo, um lugar onde não havia medo, dor ou ressentimento, um lugar onde todos pareciam viver em harmonia, conectados por algo maior. Essa visão me encheu de esperança e alegria, e eu me peguei sorrindo, completamente entregue àquele momento. Logo depois, comecei a sentir outra presença ao meu redor. Não era uma figura física, mas uma energia tão forte e acolhedora que era como se uma nova entidade estivesse ali comigo. Essa presença irradiava uma serenidade incomparável, e percebi que se tratava de uma força benevolente, algo que desejava meu bem-estar e me guiava para um entendimento mais profundo. Ao me aproximar ainda mais da luz, a resistência foi cedendo, como se eu finalmente estivesse sendo aceito para entrar. A sensação era indescritível. Eu sabia, no fundo da minha alma, que estava prestes a compreender algo fundamental sobre a existência. De repente, aquela presença ao meu lado falou, não com palavras, mas com uma comunicação direta ao meu espírito. Este é o lugar onde reside a paz verdadeira. A presença transmitiu, como se estivesse partilhando comigo um segredo profundo e precioso. Apenas aqueles que buscam com sinceridade e amor conseguem chegar até aqui. Eu queria perguntar tantas coisas, mas não conseguia articular nenhuma pergunta. Era como se, naquele estado, todas as respostas já estivessem dentro de mim, bastando apenas que eu as lembrasse. As palavras, ou melhor, as sensações, continuaram a surgir em minha mente. Para viver em harmonia com o mundo físico, é preciso compreender o que é real. É aqui que as verdades se revelam para aqueles que estão prontos. Essa última frase ressoou profundamente em mim, como se tivesse sido plantada em meu coração. O que significava estar pronto? Como eu poderia trazer essa paz e esse amor para a minha vida e para aqueles ao meu redor? Essas perguntas permaneceram em mim, mas ao mesmo tempo, senti que eu não estava ali para receber respostas completas, mas para entender que havia muito mais a descobrir, muito mais a aprender. A paz que me envolvia naquele instante era como um bálsamo, um consolo para tudo o que eu havia vivido e para tudo o que ainda viria. Naquele lugar, o tempo não existia. Eu me sentia eterno, conectado a tudo e a todos. Era como se eu fosse parte de um imenso tecido de amor que ligava todas as existências. Antes que eu percebesse, comecei a sentir a necessidade de ir além, de buscar algo mais profundo dentro daquela luz. Sentia que o próximo passo iria me guiar ainda mais para dentro daquele mundo desconhecido, onde o verdadeiro propósito da vida começava a se revelar. À medida que eu avançava em direção àquela luz, a presença que antes parecia indefinida começou a tomar uma forma mais concreta, embora ainda envolta em um brilho intenso. De repente, percebi uma figura distinta e familiar, alguém que minha mente imediatamente reconheceu, mesmo que eu nunca tivesse visto pessoalmente. Jesus. Sua presença irradiava uma energia de amor e compaixão que me envolveu completamente, trazendo uma paz ainda maior do que a que já sentia. Ele me olhava com um sorriso sereno, um olhar cheio de compreensão, como se conhecesse cada parte de mim, cada dor, cada alegria, cada momento de luta e cada vitória. Não houve necessidade de palavras no início. Sua presença já comunicava tudo o que eu precisava sentir, que estava em um lugar seguro, acolhido de uma forma que eu jamais havia experimentado. Mas, então, ele falou.
e sua voz era suave, carregada de uma sabedoria indescritível. Grayson, ele começou, e só o som do meu nome pronunciado por ele fez algo dentro de mim se aquietar. Você já fez mais do que imagina. Os pequenos gestos, os momentos de bondade, são essas ações que moldam o mundo, mesmo quando parecem insignificantes. Eu o olhava em silêncio, absorvendo cada palavra. Nunca havia considerado minhas ações com tanto peso, mas ali, na presença dele, percebi que aquelas pequenas atitudes, as vezes em que ajudei desconhecidos, as palavras gentis ditas a amigos, tinham realmente importância. Jesus continuou, sua voz como uma melodia suave. A corrida que você fez, Grayson, não é apenas uma prova de resistência física, é um símbolo de algo maior. Sua disposição em ajudar, seu esforço para superar as dificuldades, cada passo que deu naquela trilha, tudo isso representa um caminho de serviço e amor. Você fez parte de algo maior do que você, algo que influencia a vida de todos ao seu redor. Eu senti meus olhos encherem de lágrimas e perguntei, com uma voz que soou quase como um sussurro, mas e os momentos em que falhei? E os erros que cometi? Eles também contam? Jesus sorriu com ternura, e seus olhos me transmitiam uma compreensão que não julgava, mas acolhia. Todos cometemos erros, Grayson, mas são as lições que aprendemos e a vontade de mudar que fazem a diferença. O importante é reconhecer a responsabilidade que você tem com cada ação e buscar sempre o bem. Aquelas palavras penetraram profundamente em mim. Ele não me acusava, não me fazia sentir culpado. Ao contrário, sua mensagem era de aceitação e amor incondicional. Eu estava começando a entender que a verdadeira espiritualidade não era sobre perfeição, mas sobre estar disposto a ser melhor, a fazer o bem, mesmo nos pequenos gestos. Grayson, ele continuou, cada ação de bondade gera uma onda de amor que se espalha pelo mundo. Os momentos em que você escolheu ajudar um desconhecido, as palavras que ofereceu de consolo a alguém em sofrimento, essas ações continuam a impactar vidas, mesmo quando você não as percebe. Ele então me mostrou cenas da minha própria vida, como um filme passando diante de meus olhos. Vi o momento em que ajudei um homem em situação de rua. Na época, eu não sabia, mas aquele gesto mudara a vida dele, levando-o a buscar uma nova oportunidade, uma segunda chance. E em contraste, vi também o momento em que magoei alguém sem perceber, algo que havia gerado uma dor que eu nunca imaginara. Cada cena era apresentada com uma clareza impressionante, mas, ao contrário do que eu poderia esperar, não havia julgamento. Era como se Jesus estivesse me mostrando que, mesmo em nossos erros, existe um caminho para o aprendizado e a redenção. A importância de cada escolha, cada ação, nunca fora tão evidente. Naquele instante, entendi que a vida era muito mais do que apenas seguir uma rotina. Era uma oportunidade de fazer o bem, de espalhar amor e bondade. Cada pessoa que encontrava no meu caminho, cada pequena situação, era uma chance de deixar um impacto positivo no mundo. Quando voltei a olhar para ele, senti uma nova determinação crescendo dentro de mim. Eu sabia que, ao retornar, precisava viver de acordo com o que ele havia me mostrado, buscando fazer o bem em cada oportunidade que a vida me oferecesse. Na presença de Jesus, eu descobri o verdadeiro significado do amor e da compaixão, e percebi que minha missão na Terra tinha um propósito muito maior do que eu jamais havia imaginado. Após aquela troca de palavras com Jesus, ele começou a me mostrar cenas da minha própria vida com um nível de clareza e profundidade que nunca imaginei possível. Era como se uma janela se abrisse para cada decisão que eu havia tomado. Cada momento em que minhas ações deixaram marcas, boas ou ruins, nas vidas das pessoas ao meu redor. Essas imagens, projetadas como uma sequência de cenas ao meu redor, me fizeram mergulhar profundamente no impacto de cada escolha. Primeiro, ele me mostrou um momento que eu havia esquecido completamente. Alguns anos atrás, numa tarde comum, estava em uma praça e vi um homem em situação de rua. Aquele homem tinha os olhos vazios, o rosto marcado por uma vida de dificuldades, e eu poderia facilmente ter passado por ele sem dar atenção. Mas, naquela ocasião, algo me fez parar e puxar conversa. Ofereci a ele uma pequena quantia em dinheiro e, mais importante, alguns minutos da minha atenção.
Lembro de ter perguntado o nome dele e de ter ouvido sua história. Ele estava perdido, sem esperança, mas, naquele breve instante, percebi que nossa conversa acendeu algo em seus olhos. Jesus me mostrou a vida desse homem após aquele encontro. Aquele pequeno gesto de compaixão, que para mim parecia quase insignificante, havia plantado uma semente de esperança. Ele decidiu buscar ajuda, passou a procurar empregos temporários e, com o tempo, conseguiu um lugar para ficar. Eu nunca soube do impacto que aquele encontro teve, mas ali, ao lado de Jesus, eu via como cada ação gera um efeito, mesmo que a gente não se dê conta disso. Vê, Grayson, Jesus disse, com um olhar cheio de amor. São esses pequenos atos de bondade, essas escolhas de mostrar compaixão, que criam um impacto no mundo. E eles se espalham, como círculos numa superfície calma de água. Cada pessoa tocada por amor tem o poder de passar isso adiante. Eu senti uma onda de gratidão e humildade ao perceber o alcance de um simples gesto. Mas então, ele me mostrou o outro lado, as ações que deixaram marcas de dor. Fui transportado para um episódio que eu preferia esquecer. Era uma discussão que tive com um colega de trabalho há alguns anos. Estávamos ambos sobrecarregados, e as tensões do dia a dia se acumularam até que perdi o controle e disse palavras duras. Não pensei nas consequências na época, mas ao ver a cena agora, compreendi o quanto aquilo o afetou. A discussão que tivemos o deixou desanimado e desencorajado, levando-o a se distanciar e até a questionar seu próprio valor no ambiente de trabalho. Jesus não disse nada, mas seus olhos transmitiam compreensão e misericórdia, não julgamento. Percebi que não estava ali para ser condenado, mas para entender a responsabilidade que cada um de nós carrega. Ele queria que eu visse como nossos gestos, por menores que sejam, deixam rastros, para o bem ou para o mal, e como precisamos estar atentos a isso. Em meio a essas revelações, Jesus falou novamente: "Você é humano, Grayson, e todos cometem erros. O que importa é o que você faz com o que aprendeu. Cada ação que você toma deve ser guiada pela compaixão, pela compreensão. Esse é o verdadeiro propósito." As palavras dele me tocaram profundamente. Eu percebi que a vida é uma oportunidade para evoluir, para aprender com cada decisão e buscar fazer o bem sempre que possível. Não se tratava de buscar perfeição, mas de uma disposição constante para crescer e para corrigir os erros. "E agora?" perguntei, ainda impactado pelo que havia visto. "Como posso corrigir essas falhas?" Jesus sorriu de maneira suave e respondeu: "O primeiro passo é reconhecer a responsabilidade. O segundo é escolher a mudança. Cada dia é uma nova oportunidade para construir algo melhor e para espalhar amor. Suas ações daqui em diante devem refletir essa consciência." Com um olhar profundo e amoroso, ele me fez entender que a verdadeira redenção está na nossa capacidade de aprender e transformar nossas ações. Ao retornar, minha vida não deveria mais ser guiada apenas pelas rotinas diárias, mas por um compromisso constante de fazer o bem, de espalhar bondade e buscar a harmonia em todas as minhas interações. Aquele momento foi uma revelação. Eu sabia que, ao voltar ao mundo, teria a responsabilidade de carregar essas lições em cada palavra, em cada gesto, buscando sempre ser uma fonte de compaixão para aqueles ao meu redor. Enquanto eu absorvia as lições sobre o impacto das minhas ações, uma sensação de paz e compreensão preenchia meu ser. Mas havia algo mais que eu queria entender. Estar ali, com Jesus, não era apenas uma experiência de aprendizado. Era uma oportunidade rara de buscar respostas para perguntas que sempre carreguei comigo. Aproveitei o momento de silêncio e, com humildade, fiz a pergunta que vinha crescendo dentro de mim. Por que algumas pessoas em experiências de quase morte encontram figuras divinas enquanto outras veem anjos ou nada? Existe algum motivo para isso? Jesus me olhou com uma expressão suave, e seu olhar transmitia um amor que ia além das palavras. Ele parecia saber que essa dúvida refletia algo mais profundo em mim, uma busca pelo propósito e pelo sentido das experiências que temos ao longo da vida. Então ele respondeu, com uma voz que ressoava como uma melodia dentro do meu coração: "Cada alma, Grayson, é única, e cada jornada é diferente. Algumas precisam de orientação para reencontrar o propósito de vida.
Outras necessitam de uma prova de que há algo além do mundo material. O que uma alma experimenta durante uma experiência de quase morte é moldado por suas necessidades espirituais e pelo estágio em que se encontra. As palavras dele me levaram a uma reflexão profunda. Sempre acreditei que houvesse uma única verdade, um único caminho espiritual que fosse válido para todos. Mas naquele instante, percebi que a espiritualidade é algo individual, que cada pessoa tem um caminho próprio, que deve percorrer de acordo com suas próprias necessidades e questões internas. Mas como saber qual é o nosso propósito? Perguntei, sentindo que aquela era uma das questões que sempre me inquietou. Jesus sorriu, e seu olhar era cheio de compreensão. O propósito, Grayson, não é algo que você descobre de uma só vez. Ele se revela aos poucos, conforme você se permite ouvir o coração e a intuição. Muitos procuram respostas fora, mas a verdade está dentro de cada um. É na compaixão, no amor e na entrega de cada dia que você encontra o caminho. Essas palavras ecoaram profundamente em mim. Ele estava me mostrando que não se tratava de encontrar uma resposta única, mas de estar aberto para entender a minha essência e o que me movia. O caminho era construído a cada passo, e não estava limitado a regras rígidas. Tudo dependia da forma como eu escolhesse viver, com amor e abertura para aprender. Então, perguntei outra coisa que sempre me intrigou. E aqueles que se perdem pelo caminho? Aqueles que não encontram essa luz? Ou que sofrem tanto que não conseguem ver além da dor? Jesus fechou os olhos por um instante, como se refletisse junto comigo sobre a complexidade dessa pergunta. Quando abriu os olhos, sua resposta foi calma, mas carregada de profundidade. Nenhuma alma está perdida para sempre. A vida é uma oportunidade de crescimento e, mesmo quando alguém se desvia, o aprendizado continua. Cada um tem sua jornada, e muitas vezes, a dor é uma ferramenta para despertar, para buscar algo maior. Ninguém caminha sozinho. Todos têm ajuda e apoio, mesmo que não possam ver. Aquela resposta trouxe uma paz profunda ao meu coração. Ele estava me mostrando que a compaixão é o fio que conecta todos nós, e que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, sempre há uma saída. Cada alma tem uma chance de redenção, de encontrar o caminho de volta à luz, desde que se permita abrir para essa possibilidade. Com essas palavras, Jesus me ajudou a ver que a espiritualidade é uma jornada pessoal, que não pode ser imposta ou definida rigidamente. É um caminho construído de dentro para fora, através das escolhas diárias e do compromisso com o amor e a bondade. Senti como se um peso tivesse sido tirado de meus ombros. Percebi que o propósito da minha vida não era algo para ser descoberto como um segredo escondido, mas algo a ser vivido e construído, passo a passo, com intenções sinceras e uma abertura para aprender. Ali, ao lado de Jesus, entendi que o verdadeiro propósito é um processo contínuo de autodescoberta e crescimento, e que cada um de nós tem um papel essencial no universo, moldado pelas escolhas que fazemos e pelo amor que damos. Após aqueles momentos profundos de reflexão com Jesus, senti que havia uma questão ainda mais sensível que precisava ser abordada. Algo que, de certa forma, sempre foi um mistério para mim e para muitos ao meu redor. A questão do aborto. Um tema complexo, cercado de dúvidas e controvérsias. Eu hesitei antes de perguntar, mas naquele lugar de paz e aceitação, senti que poderia abrir meu coração e buscar entendimento. Jesus, eu queria entender mais sobre o aborto, a vida, seu valor, o propósito. Qual é a verdade por trás disso? Jesus me olhou com uma expressão de compaixão, e um silêncio profundo se seguiu, como se ele estivesse permitindo que eu me preparasse para a resposta. Quando ele finalmente falou, suas palavras foram carregadas de um amor e uma compreensão que me tocaram profundamente. A vida, Grayson, é um presente sagrado. Cada alma que vem ao mundo traz consigo um propósito e uma oportunidade de crescimento. Desde o momento da concepção, uma jornada é iniciada. Uma jornada que não pertence apenas ao corpo, mas ao espírito. O propósito da vida é sagrado, pois cada experiência, cada desafio, cada alegria e dor moldam uma alma para algo maior. Essas palavras, ditas com tanta serenidade, me fizeram refletir sobre o milagre que é a vida.
Cada momento, cada batida do coração parecia ganhar um peso diferente. Eu sempre soube, no fundo, que a vida era preciosa, mas ouvir isso de Jesus, de uma forma tão direta, parecia iluminar aspectos da existência que eu nunca havia considerado profundamente. Então, ele continuou, me oferecendo uma visão ainda mais abrangente. O aborto, em sua essência, é uma escolha que toca profundamente o espírito. Muitas vezes, é uma decisão difícil, envolta em dor e conflito. Mas quero que entenda que não estamos aqui para julgar, e sim para acolher com compaixão. Cada situação é única, e muitas almas, em algum momento, precisam de compreensão e apoio, não de condenação. Senti uma onda de alívio ao ouvir aquilo. Jesus não estava ali para impor uma visão punitiva, mas para oferecer uma perspectiva de amor e respeito pela complexidade das escolhas humanas. Ele entendia que a vida, em toda a sua profundidade, é feita de momentos de dúvida e de situações difíceis, e que cada um de nós carrega pesos e desafios que, muitas vezes, não podemos compreender por completo. E aqueles que tomam essa decisão? Perguntei, com um toque de hesitação. Como isso afeta a jornada deles? Ou a alma que não chegou a nascer? Jesus me olhou com ternura e explicou. Cada escolha, Grayson, traz consequências, mas a vida continua. A alma que não nasce não desaparece. Ela retorna ao fluxo da criação, pronta para outras oportunidades. E aqueles que tomam decisões difíceis têm a chance de aprender e crescer com essas escolhas. O amor e a compaixão são a base de tudo, e a oportunidade de redenção e cura está sempre presente. Essas palavras me tocaram profundamente. Ele estava me mostrando que o universo é mais vasto e mais compassivo do que eu jamais imaginara. Cada vida, cada alma tem um valor inestimável, mas também existe uma rede infinita de possibilidades e oportunidades de crescimento, mesmo diante das decisões mais difíceis. Jesus então falou sobre a importância do amor e do apoio à vida em todas as suas formas. Ele enfatizou que, como seres humanos, devemos valorizar a vida com responsabilidade, com um coração aberto para acolher cada alma que vem ao mundo. Cada vida, cada alma é uma chance de crescer, de aprender e de contribuir para o universo. A vida é um presente, mas é também uma responsabilidade. Eu sabia, ao ouvir aquelas palavras, que havia ganho uma nova compreensão sobre a santidade da vida. Cada pessoa, cada alma, tem um propósito, e o amor é a chave para lidar com as escolhas que encontramos ao longo da nossa jornada. Não era uma questão de julgamento ou condenação, mas de empatia, compreensão e respeito pela profundidade de cada vida e de cada experiência humana. Ao final daquela revelação, me senti preenchido por um senso de respeito pela vida, pela sacralidade de cada instante. Jesus me ajudou a ver que a vida é um presente sagrado e que o nosso papel é acolhê-la com amor e responsabilidade, sem condenar, mas buscando sempre aprender e crescer com cada experiência. Após receber essas palavras de sabedoria, senti que uma mudança estava acontecendo ao meu redor. A luz que envolvia Jesus parecia se expandir, como se me convidasse a seguir adiante, para um lugar ainda mais elevado, mais próximo da fonte de toda a paz e amor que eu havia experimentado até então. Sem palavras, senti que ele estava me conduzindo a uma nova dimensão, um espaço onde a verdadeira essência do paraíso seria revelada. Num piscar de olhos, encontrei-me em um lugar que era simplesmente indescritível. Era como se todas as cores do mundo existissem ali, mas de uma forma mais vibrante, mais pura. Eu estava em um vale vasto, cercado por montanhas que pareciam brilhar com um tom suave de verde esmeralda. À minha frente, uma grama macia e verdejante se estendia até onde a vista alcançava, e eu podia ouvir o som suave de uma cachoeira cristalina ao longe. O ar estava preenchido com uma fragrância doce, quase como o perfume das flores misturado com algo celestial que eu não conseguia identificar. Em volta de mim, senti a presença de outras almas, todas irradiando alegria e paz. Crianças corriam e brincavam, rindo e saltando em uma felicidade pura e contagiante. Eu vi homens e mulheres de todas as idades, cada um imerso em uma serenidade que parecia inabalável. Não havia preocupações, não havia pressa. Era um lugar onde o tempo simplesmente não existia.
onde cada instante era eterno. Enquanto caminhava pelo vale, a sensação de paz foi se aprofundando. Era como se todos os pesos que carreguei durante minha vida tivessem sido deixados para trás. Ali, eu era apenas uma essência pura, uma expressão de amor e felicidade. Vi Jesus ao meu lado, observando tudo com um olhar terno, como se soubesse que aquela visão seria a confirmação final da grandiosidade da criação e do propósito de nossa existência. Este é o paraíso, Grayson, ele disse, como se lesse meus pensamentos. Aqui, não há separação, não há sofrimento. Cada alma vive em perfeita harmonia, unida pela paz e pelo amor divino. Ao ouvir isso, senti uma profunda gratidão. Era impossível conter o sorriso que se espalhava pelo meu rosto enquanto observava as paisagens ao meu redor. É lindo, eu disse, quase sussurrando, com medo de quebrar a paz daquele lugar. Não sabia que algo tão perfeito pudesse existir. Jesus assentiu, sorrindo. Este é o estado ao qual todas as almas estão destinadas, Grayson. Mas para muitos, o caminho até aqui é feito de lições e experiências. É uma jornada de crescimento, onde cada alma encontra o amor verdadeiro dentro de si mesma e aprende a viver de acordo com ele. Ele então me mostrou um grupo de almas que pareciam estar em profunda meditação, como se estivessem absorvendo uma sabedoria universal. Essas almas estão em comunhão com o Criador, ele explicou. Elas se dedicam a compreender o amor em todas as suas formas e a espalhá-lo para todas as esferas da existência. Eu observava em silêncio, cada vez mais tomado por uma sensação de plenitude. Aquelas almas pareciam conectadas de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, unidas por uma energia que transcendia qualquer compreensão humana. Que naquele momento, percebi que o amor que elas compartilhavam era o que sustentava todo aquele lugar, o que fazia com que cada ser ali estivesse em perfeita harmonia com o universo. Jesus me convidou a caminhar mais adiante, onde ele me mostrou uma cidade suspensa, algo que parecia flutuar no ar, feita de luz e estruturas de beleza impressionante. Era uma visão tão magnífica que parecia desafiar qualquer conceito que eu tivesse sobre arquitetura ou construção. Havia uma leveza em tudo, como se o próprio ar sustentasse cada edificação. Esta é a morada das almas que completaram sua jornada de evolução. Jesus explicou. Elas vivem aqui, em paz e unidade, sendo um reflexo perfeito do amor divino. A visão daquela cidade, daquele lugar onde não havia limites para a paz e a harmonia, me fez sentir uma profunda reverência por tudo que estava vendo. Eu percebi que o paraíso não era apenas um lugar, mas um estado de alma, uma condição de plena conexão com o amor e a bondade que nos tornam completos. Com um último olhar para o vale e para a cidade de luz, senti que minha jornada estava chegando ao fim. Eu sabia que estava recebendo um presente incomparável, um vislumbre do que aguardava cada alma que escolhesse o caminho do amor e do crescimento espiritual. E então, Jesus falou uma última vez. Leve esta visão com você, Grayson, e compartilhe-a com aqueles que têm sede de paz. Mostre a eles que o amor é a resposta para todas as dores, e que este lugar os aguarda, em um futuro que construímos juntos, passo a passo, cada vez que escolhemos viver com compaixão. Senti um calor profundo no peito, um amor que parecia emanar de Jesus para mim, preenchendo cada célula da minha essência. Eu sabia, no fundo, que essa experiência permaneceria comigo para sempre, que, ao retornar, levaria comigo essa visão de paz e beleza para iluminar meu próprio caminho e, se possível, o de outros também. Depois da visão do paraíso e das palavras finais de Jesus, senti que minha jornada ali estava chegando ao fim. Havia um misto de gratidão e saudade preenchendo meu ser. Por mais que aquele lugar fosse de uma paz indescritível, senti uma força me puxando de volta, uma força que, de certa forma, me lembrava do compromisso que ainda tinha na terra. Era como se algo dentro de mim entendesse que eu tinha uma missão para cumprir, algo que não podia ser deixado para trás. Enquanto a luz ao redor começava a se desfazer, senti uma onda de tristeza, um desejo intenso de permanecer naquele lugar onde todas as respostas pareciam claras e onde o amor estava em sua forma mais pura. Foi então que ouvi uma voz suave e amorosa, uma última despedida que soava como um lembrete em meu coração. Grayson, sua missão ainda não terminou.
Retorne e compartilhe o que viu. Seja a luz que encontrou aqui para aqueles que ainda buscam por ela. De repente, tudo ao meu redor começou a escurecer, e aquela paz absoluta foi sendo substituída por uma sensação estranha de peso e densidade. Lentamente, percebi que estava retornando ao meu corpo. Era uma sensação intensa, como se cada célula estivesse se realinhando, cada músculo voltando a ter a consciência do esforço físico e das dores acumuladas. Aos poucos, comecei a sentir os sons e os movimentos ao meu redor, e um frio cortante invadiu minha pele. Era a volta à realidade. Abri os olhos e me deparei com rostos preocupados. Estava deitado em uma maca, dentro de uma ambulância, com paramédicos ao meu redor. Um deles olhou para mim com surpresa ao ver que eu havia acordado e sorriu levemente. "Ei, você está de volta", ele disse, quase como uma exclamação de alívio. Nos deu um baita susto. Por um momento, achamos que não conseguiríamos trazê-lo de volta. Eu tentei responder, mas minha voz estava fraca. Meu corpo parecia pesado, como se estivesse retornando de uma grande batalha. A cada segundo que passava, a sensação daquela experiência celestial se afastava. Mas o que eu sentia em meu coração era algo diferente. Era uma certeza, uma paz interior que eu jamais havia experimentado. Era como se o amor que eu senti lá tivesse deixado uma marca permanente em mim. Enquanto a ambulância começava a se mover, fechei os olhos e visualizei as paisagens que Jesus havia me mostrado. Ainda podia ver aquele vale, a cidade suspensa e a energia pura que emanava de cada alma naquele lugar. Eu sabia que, por mais que estivesse de volta ao meu corpo físico, nunca mais seria o mesmo. O paramédico ao meu lado percebeu que eu estava emocionado e perguntou com gentileza: "Você quer falar sobre o que aconteceu?" Eu apenas sorri, ainda sem encontrar as palavras. Sabia que aquela experiência era algo profundo, algo que precisaria de tempo para ser assimilado e entendido completamente. Mas no fundo, também sabia que era minha missão compartilhar aquela paz, aquela visão de um mundo mais amoroso, com aqueles que estivessem dispostos a ouvir. Enquanto voltávamos para a cidade, uma onda de gratidão tomou conta de mim. Eu estava vivo. Tinha uma nova chance, uma nova perspectiva sobre o propósito da minha vida. Percebi que precisava viver cada dia com a intenção de fazer o bem, de espalhar amor e compaixão, e de lembrar a mim mesmo e aos outros que o verdadeiro paraíso começa nas pequenas ações que realizamos aqui e agora. Ao chegar ao hospital e ser levado para a sala de recuperação, não conseguia tirar da mente as últimas palavras de Jesus. Meu coração estava cheio de gratidão por ter sido trazido de volta com uma missão clara: ser um portador de luz e bondade, um mensageiro daquela paz que conheci no paraíso. Naquele instante, fiz uma promessa a mim mesmo. Independentemente dos desafios e das dificuldades que enfrentaria ao longo do caminho, eu viveria de acordo com as lições que recebi. Dediquei minha vida à ideia de que o amor e a compaixão são o caminho para a paz verdadeira, e sabia que, de agora em diante, cada passo que eu desse estaria guiado por essa missão. Após minha recuperação, os dias se tornaram momentos preciosos de reflexão. Cada manhã era como um novo capítulo, onde eu sentia o eco daquela experiência única se desdobrar e me transformar por dentro. Tudo ao meu redor parecia ter ganhado um novo significado. As árvores, o céu, o sorriso das pessoas que eu encontrava. Cada coisa, por menor que fosse, trazia consigo um lembrete do que eu havia vivido naquele lugar de paz absoluta e amor infinito. Uma das primeiras mudanças que notei em mim foi a maneira como comecei a ver as pessoas. Antes, eu costumava me apressar, focado nas minhas metas e nas obrigações diárias, muitas vezes deixando de lado aqueles pequenos momentos de conexão que pareciam triviais. Agora, cada pessoa que cruzava meu caminho era um presente, uma oportunidade de me conectar em um nível mais profundo e de viver com intenção. Percebi que o valor da vida está justamente nesses encontros, nesses pequenos instantes de atenção e cuidado. Um dia, encontrei um antigo amigo, alguém que eu não via há anos. Durante nossa conversa, ele comentou sobre algumas dificuldades pessoais e, ao ouvir suas palavras, senti uma empatia que não estava presente antes. Eu podia sentir a dor dele, como se sua experiência ressoasse dentro de mim. Lembrei das palavras de Jesus:
sobre a importância de sermos compassivos e de acolhermos uns aos outros sem julgamento. Fiz algo simples. Segurei seu ombro, olhei em seus olhos e disse que ele não estava sozinho, que todos nós enfrentamos lutas internas e que ele podia contar comigo para o que precisasse. A resposta dele foi um sorriso emocionado e um aceno de agradecimento, mas naquele instante, soube que havia feito a diferença, mesmo que de uma maneira sutil. Senti que estava cumprindo parte daquela missão, espalhando o amor e a compreensão que havia recebido. Com o passar dos anos, a experiência de quase morte tornou-se uma bússola para mim. Ela guiava minhas escolhas e lembrava-me constantemente de que o mundo ao nosso redor é um reflexo das nossas ações. Assim como eu tinha visto naquele lugar divino, a paz que buscamos fora precisa primeiro ser cultivada dentro de nós. E era minha responsabilidade transmitir essa paz para aqueles ao meu redor. Meu filho, que na época tinha apenas alguns anos, cresceu vendo essa nova versão de mim. Fui guiado a criar um ambiente de amor e compreensão para ele, ensinando-o, através de gestos simples, a importância da compaixão. À medida que ele crescia, eu podia ver a curiosidade em seus olhos. E sempre que ele me perguntava sobre o que me fez mudar tanto, eu respondia que a vida nos oferece experiências únicas e valiosas, e que devemos aprender com cada uma delas, buscando sempre viver com gratidão. Com o tempo, a experiência que eu tive começou a se tornar um fundamento na minha vida espiritual. Voltei a estudar ensinamentos antigos, me aproximei de pessoas com quem compartilhava uma busca por significado, e participei de grupos de apoio espiritual. Essas interações me ajudaram a ver que não estou sozinho em minha jornada. Há muitos que também buscam a paz e o amor e uma conexão com o divino. Hoje, ao olhar para trás, sinto uma gratidão profunda por aquela experiência que, de início, parecia assustadora e confusa. Compreendo que minha passagem pelo paraíso e meu encontro com Jesus não foram apenas visões. Foram um convite para viver de maneira mais plena e verdadeira, para lembrar a mim mesmo e a outros que o amor é o propósito final. A cada ano, no dia do meu renascimento, a data em que voltei daquela experiência de quase morte, eu tiro um tempo para refletir, agradecer e renovar minha promessa de viver de acordo com as lições que recebi. Continuo minha vida com o coração aberto, com a certeza de que, em cada pequena ação, em cada escolha de amor, estou cumprindo a missão que recebi naquele dia: espalhar a paz e a bondade que experimentei no paraíso. Essa experiência moldou a pessoa que sou hoje, e enquanto tiver fôlego, vou carregar comigo a missão de ser uma fonte de luz e bondade, lembrando a cada um que, no final, o verdadeiro paraíso começa nas escolhas de amor que fazemos a cada instante.